Ok, iniciemos então o nosso debate, o nosso comecinho de conversa falando a respeito de orçamento versus finanças, que são dúvidas que normalmente aparecem muito na cabeça das pessoas. Mas observe como é bastante simples. O que finanças objetiva, de cara? Objetiva destacar os problemas relacionados à economia. Então, eu quero montar meu plano. Aí, quais são os problemas que eu estou detectando? Saúde, educação, segurança. E a questão do orçamento? O que visa? O orçamento vai tentar resolver essas questões. Então, é fundamental a gente poder entender esses princípios básicos. O orçamento, a priori, se nós víssemos exatamente o seu conceito, o que significa? A previsão da receita, eu não tenho certeza exatamente de quanto eu vou receber. Eu tenho uma previsão. E eu tenho a fixação da despesa, porque esse sim eu tenho que saber quanto que eu vou gastar. Então, observe você, e é fundamental que você entenda isso. Se de um lado eu destaco quais são os problemas que eu tenho, e isso é uma coisa muito ligada à filosofia, mas também à realidade, são os problemas que efetivamente eu estou tendo que enfrentar. O orçamento vai tentar resolver esses problemas. Para isso, eu não poderia deixar de citar para vocês, nesse primeiro momento, relacionado com finanças, a questão das funções. Mas que funções são essas? Funções alocativas, funções distributivas e funções estabilizadoras. Tá? Vamos iniciar falando, por exemplo, da função alocativa. O que significa? O dinheiro ele é distribuído entre o público e o privado. Então, significa dizer que se o dinheiro é distribuído entre o público e o privado, apesar da obrigação ser pública, eu vou cobrar do privado aquilo que passou para ele, ele vai ter que administrar. Você imagina, por exemplo, uma situação bem simples, só para você não se confundir com essa questão alocativa. O governo, por exemplo, no meio da rua, construindo asfalto ou mesmo reformando. Não, ele vai pagar para que alguém faça isso. Então, o dinheiro está sendo repassado para que outro possa estar fazendo esse trabalho para nós. Com relação, por exemplo, à questão distributiva. O que significa isso? Olha, eu preciso diminuir as desigualdades sociais, que são enormes, principalmente aqui em termos de Brasil. E aí nós temos aí muitos candidatos, né, que estão sempre defendendo essa questão de como melhorar a qualidade de vida. Né? Lembram do Lula chorando no dia que estava assumindo? Eu quero que cada uma tenha o seu prato de comida, tanto de manhã no café da manhã, como na hora do almoço, como no final da tarde. A pena é que também no dia seguinte a fome continua. Né? É importante também nessa função distributiva, não é só pegar a renda e sair distribuindo, mas também dar condições para que agora sim, no nosso terceiro item, que são as questões estabilizadores, nós possamos investir na infraestrutura básica do país. Para quê? Para que haja crescimento. De um lado, nós conseguimos gerar um pouquinho de melhora em termos de qualidade de vida, beleza, mas nós também não podemos esquecer jamais que sem infraestrutura não se cresce. Educação, saúde, segurança, o que nós estamos oferecendo para a nossa população? Lembre-se, não é uma questão só de chamar o indivíduo de cidadão. Por quê? Porque ele é cliente e, ao mesmo tempo, patrão. Por quê? Porque ali ele deposita todas as confianças. O que nós pensamos em termos de filosofia com relação ao imposto? Não é que o imposto é uma coisa que tem que ser imposta, mas também o quê? Um investimento. Para isso, eu não poderia jamais deixar de falar sobre justamente os princípios teóricos da tributação, que também são 3, tá certo? Benefício, capacidade e progressividade, tá certo? E o que significa, então, essa coisa de benefício? Olha, princípios teóricos. Gente, é o NB, vocês sabem como é que é o NB. Prioritariamente, é sempre uma referência para outros concursos. Ela adora esse aspecto da filosofia. Então, o que vem a ser benefício? É o retorno do investimento feito em impostos. E que tipo de investimento é esse? É o meu tributo. Então, o tributo é feito, eu quero de volta, eu quero chegar num hospital público e ser muito bem atendido. Eu quero de volta isso aí, tá certo? O que significa a capacidade? É a condição
que cada um tem de contribuir, de dar a sua cota de contribuição. E você também está dando a sua cota de contribuição? Também está sabendo cobrar? E a progressividade significa que o imposto ele vai crescendo progressivamente à medida que a renda da pessoa vai efetivamente melhorando, né? E sempre, sempre vai melhorar. Vamos acreditar, o Brasil tem condições e nós vamos estar contribuindo para isso através desse processo de aprendizado. Tem algumas perguntinhas que eu gosto sempre de fazer e que o pessoal se confunde em prol de concurso, mas você não vai fazer isso de forma alguma. Por exemplo, iniciativa do orçamento. Quem é que finalmente inicia esse processo orçamentário? É o executivo. Aí a pergunta, nossa, ele inicia e elabora. Opa, a elaboração do orçamento é feita pelos 3 poderes da República. Quem consolida é o executivo. Então, legislativo, executivo e judiciário elaboram. Quem dá iniciativa é executivo, mas quem vai consolidar é o executivo. E quem é que vai aprovar? Quem tem a competência da aprovação? É o legislativo. Competência sozinha não, porque tem que levar para o outro lado. O que o outro lado vai fazer? Que outro lado é esse, professor? O executivo. Ele vai sancionar o processo. Mas quais são as esferas desse orçamento? Municipal, estadual, distrital e federal. Afinal de contas, então quem é que executa depois? A responsabilidade no Brasil é mista. Quem executa é o executivo. E a fiscalização? A fiscalização é do legislativo auxiliado pelo TCU. Tá vendo? Perguntinhas que você já sabe responder, ok?